Olá, amados irmãos, estamos novamente com a nossa EBD de hoje e vamos estar continuando falando sobre o círculo da família abençoada. Isso trabalhando o nosso tema, que é família acolhedora, do mês de maio, né? Então, mais uma aula de EBD, iremos tratar mais um assunto importante sobre a vida familiar. Eu quero trabalhar hoje sobre um outro tema, mas antes eu quero apresentar para vocês mais uma vez nosso tema, né? Nosso tema é família acolhedora, tá? Colossenses 13:13 fala sobre suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoe. É o nosso tema. Por isso a gente trabalha com família acolhedora, nosso tema, né? Vamos lá. Falamos na aula retrasada sobre compromisso, falamos sobre o amor e hoje eu vou falar sobre papéis familiares. O que é isso? O que seria esses papéis familiares? Vamos caminhar um pouquinho aqui para a gente poder já avaliar, tá? O que são esses papéis familiares? Toda família ela é constituída de um sistema grande e de subsistemas. É assim que Minuchin, um teórico da terapia familiar, ele entende família. Então ele entende que a família ela é um sistema de vivência própria que é dividido em pequenos subsistemas. Esses subsistemas, na verdade, são os papéis que estão presentes nesse sistema maior que é a família. Tá? Esses papéis, eles definem qual a sua função, como você deve se comportar frente àquele subsistema. Vou tentar trocar aqui em miúdos. Você, enquanto pai, se apresentará para o seu filho como pai dele. Isso é um subsistema. Você, enquanto marido, se apresentará para a sua esposa como marido dela. Isso é outro subsistema. Então, são subsistemas que constroem um sistema maior que a gente chama de família. Isso se dá por um processo, digamos assim, de cumprimento de papéis. A partir do momento que você constitui uma família, você passa agora a cumprir alguns papéis dentro da sua vida familiar. Tá? E a Bíblia ela é muito clara nisso, em separar cada função e cada papel que o indivíduo precisa cumprir dentro da sua casa, da sua família. Tá? Vamos começar com o papel de pais. Né? Qual é o papel de pais? Segundo Efésios, capítulo 6, versículo 4, o texto diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Tá? O que esse texto quer dizer? Está dizendo que é para o pai não irritar o seu filho? Está dizendo que é para o pai não criar raiva do seu filho ou raiva no filho? Muito mais do que isso. Está pedindo para que os pais não provoquem nos filhos traumas que os tornem crianças ou pessoas revoltadas. Por isso que a criação e o papel do pai no processo de formação do indivíduo é fundamental. Porque uma vez que o pai ele não cumpre, ou a mãe não cumpre o seu papel, gerará nessa criança uma revolta. E essa revolta, esse trauma ele irá carregar para a vida inteira. Quando é que o pai ou a mãe provoca trauma nos seus filhos? Quando ele descumpre o papel que ele precisa cumprir. O papel de provedor, de cuidador, de orientador, né, de acompanhamento. Ele acaba passando por esse processo. Deixando que o filho passe por esse processo. Esse papel de segurança, de presença. Olha como é importante o papel do pai.
E é interessante que a Bíblia diz, olha, mas criai-os na doutrina, ou seja, ensine a ele. Passe o conhecimento que você tem para ele, certo? E a admoestação do Senhor. É preciso também entender que é papel do pai ordenar e coordenar a vida do seu filho. Os pais têm essa função, seus filhos. É papel dos pais terem a autoridade para admoestar. O que acontece hoje nos nossos subsistemas pais e filhos? O grande dilema que tem acontecido são filhos que começaram a adquirir uma postura de revolta tão grande que acabam assumindo o controle da casa. Crianças de 6, 7 anos que já se tornaram os senhores da casa. O pai já não tem mais voz, a mãe não tem mais voz, e o filho acaba se colocando como uma das lideranças do lar, quando na verdade não é. Não pode ser, porque falta a eles maturidade para o exercício coordenado, digamos assim, da função de liderança de um lar. A criança ela está em fase de aprendizagem e ela precisa ser colocado como alguém que está aprendendo a viver com alguém mais experiente. Alguns jovens, por não terem tido, digamos assim, disciplina em seus lares quando crianças, e por outros motivos também, que a gente não pode deixar de pontuar, acabam se tornando líderes de família, líderes de sua família, e se tornam, digamos assim, autônomos e livres sem ter condição de usufruir dessa liberdade. Meninos de 16, 17 anos que já se sentem independentes, sem terem um sustento próprio, sem trabalharem, e se colocam no mundo como se fossem independentes. E um dos fatores disso aí é o fator de não cumprimento do seu papel, do papel paterno, e de recusa de cumprimento do papel do filho de filho. Porque os filhos também têm um papel a cumprir. E aqui é que está esse papel que é importante. No Efésios 6, versículo 1, diz assim: Vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Os filhos, eles precisam obedecer. E a obediência, ela se promove por meio do amor. Não se obedece quem não se ama. É preciso amar para então obedecer. E essa é a relação que o pai precisa construir no filho. Se o filho confia no pai, se o filho tem o pai em alta conta, ele não desobedecerá, porque saberá que seu pai vai desejar sempre o melhor para ele. Ou sua mãe irá desejar sempre o melhor para ele. O papel dos pais é estabelecer a autoridade, admoestar e ensinar o filho para a vida, preparar o filho para a vida. Esse é o papel dos pais. E esse papel nenhuma escola fará, nenhuma igreja fará. Quem irá fazer são os pais. E o papel do casal? A Bíblia, em Efésios, ela não traz, isso é interessante, dividido o papel do pai e o papel da mãe para com o filho, mas traz o papel do marido e o papel da esposa. Ela define isso. Diz assim, primeiro vamos começar com os maridos. Efésios 5, 25 diz assim: Vós maridos, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Alguém já disse que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é muito difícil. Muito complicado. Mas não existe outra forma de se manter um casamento vivo
e cumprindo o seu papel de esposo, querido irmão, de outra maneira. Você só cumprirá o papel de esposo se você conseguir ter um altruísmo suficiente, uma entrega suficiente para amar sua esposa a ponto de viver a sua vida todos os dias para se entregar a esse amor, para se sacrificar por esse amor, para edificar esse amor, para sustentar esse amor. A relação do amor do homem para com a sua esposa deve ser de total entrega. E aqui é que está o grande problema. Na atualidade, os homens, os maridos, não querem a dependência na conjugalidade. A independência é o nome da moda, só que a independência não mantém casamento vivo. Quando a esposa não pode saber aquilo que você está fazendo, significa que você começou aí uma crise conjugal. Quando a esposa não pode ir onde você vai, significa que você tem uma crise conjugal. Porque o amar, como é Cristo amor à igreja, é fazê-la participante desta vida, sem esconder a verdade dela. Foi isso que Cristo fez. Cristo não escondeu a verdade da igreja. Ele abriu o verbo, falou tudo o que estava acontecendo e depois entregou a sua vida por ela. Esse é o destino, digamos assim, do marido. É entregar-se para que a sua esposa se sinta segura, se sinta abrigada, se sinta amada. Eu me lembro de um senhor já maduro que me procurou um dia no gabinete pastoral e me contou a história que havia traído a sua esposa. E o que me emocionou foi a frase com que ele concluiu a história. Ele disse assim: pastor, não vale a pena. Porque mesmo aquele momento ter sido tão bom, e foi bom, mesmo eu tendo experimentado um prazer naquele instante muito grande, quando terminamos aquilo, e eu fui para casa, encontrei com a minha esposa, a minha maior dor era que eu não podia contar isso para ela. Uma pessoa que eu compartilhei a minha vida toda não poderia jamais saber ou conhecer aquele momento. Eu percebi que aquele momento de prazer que eu vivi não valeu a pena porque eu não poderia compartilhar com a pessoa que eu amo. Aquele homem percebeu a mais dura lição que alguém pode perceber na vida. Que se você ama alguém, você não ama apenas por palavras. Você divide a sua vida com ela. E por mais duro que pareça, essa vida ela é partilhada e a alegria é partilhar a vida com essa pessoa. E para as mulheres, pastor? A Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Sujeição não significa subserviência. A mulher ela não foi criada por Deus, apesar de alguns compreenderem assim, para ser escrava do homem, para ser um objeto irracional, como um vaso ou um enfeite ao lado dele, um adorno ao lado do homem. Não é isso. A proposta não é essa. Tanto que a Bíblia fala que a mulher sábia é o adorno. Então, a sabedoria da mulher, ela é que faz, é o que qualifica a mulher enquanto bela. Essa é a proposta da Bíblia. Se você sujeita, digamos assim, a sua esposa, ou se você, mulher, por uma decisão voluntária, sujeita-se ao seu marido,
você terá proteção, você terá abrigo, você terá segurança. Essa é a proposta. Mas na minha concepção, eu quero deixar bem claro isso, o que o apóstolo Paulo está dizendo é uma relação de condicionamento. A mulher, ela só se sujeita quando o homem é capaz de amá-la como Cristo amou a igreja. E o homem só ama a mulher se houver da parte dela um processo de sujeitamento. É uma relação mútua. Por que a mulher não se sujeita ao homem que não passa a ela ou não transmite a ela confiança? Porque ela não vai seguir alguém que pode provocar na sua vida uma tragédia. Por que o homem não ama a mulher que não se sujeita? Porque ele jamais confiará nela. É uma questão mútua. É um processo de mutualidade. Se sujeitar não é não fazer pergunta. Se sujeitar não é não questionar. Se sujeitar não tem nada a ver com isso. Se sujeitar significa se colocar à disposição para o cumprimento da missão. Para o cumprimento de um objetivo ou um propósito comum. Isso é a sujeição. Não é o homem mandar e a mulher obedecer. Não é bem isso que o texto está dizendo. Não é o homem ordenar e a mulher achar que isso é o que deve ser feito. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que é preciso, para cumprir a missão, que o homem transmita à mulher segurança, que a mulher se sujeite ao homem porque ele a protegerá, ele cuidará dela, porque ele a ama. Essa é a realidade do texto. E quantas famílias? E quantos familiares? O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que eu quero deixar aqui para vocês, diz assim: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Existe uma diferença, querido, muito forte entre família e familiares. A família é a base nuclear, é o objeto do seu sistema. O objeto do seu sistema. Uma vez estabelecido o sistema familiar, nuclear, ele será sua família. E deixa eu dizer uma coisa para os maridos e esposas. Mais importante do que seu pai e sua mãe é a sua esposa, querido irmão. Mais importante do que seu pai e sua mãe é o seu esposo, querida irmã. Porque a partir da união, vocês formaram a família. E a sua família agora será a pessoa que está do seu lado, que te ama e quer construir com você um sistema familiar. E o que são familiares? São aqueles que circundam. Quando você se casa, você deixa aquele sistema familiar que você vivia e você entra em outro sistema familiar. Esse outro sistema familiar é o sistema que você está constituindo agora. Os sistemas anteriores se tornam sistemas do passado para a construção familiar e o novo sistema se coloca como o sistema hegemônico na sua vida. A esse novo sistema pós-casamento chamamos de família. Aos sistemas anteriores chamamos de familiares. Portanto, a mãe e pai, após o casamento, se tornam familiares. O jovem casal terá que conviver com a ideia de que mãe e pai é familiar. E no século XX, final do século XX, início do século XXI, que é o que nós estamos vivendo, desde o final do século XX já estamos vivendo esse fenômeno, onde os pais estão, os casais estão se separando aos 60, aos 70, e estão buscando aquilo que a gente chama de recasamento. Com seus filhos dos primeiros casamentos já criados, netos, e eles buscam agora reconstituir a sua vida com outras pessoas.
Em parte, a culpa do divórcio se dá pelo não cumprimento do papel de esposo, que se abandona o papel de esposo e esposa e se abraça o papel de pai e mãe. Esquece de se cumprir esse outro subsistema que é extremamente importante, que é o papel de marido e mulher. E quando os dois se veem com um ninho vazio, há uma incapacidade de reconstruir os laços que há anos foram construídos e que não foram alimentados. E agora não se pode fazer isso em 2, 3 anos, em 4, 5 anos. E não se tem mais tempo para pensar nisso. Tudo isso é pesado e é entendido que a vida não terá mais sentido vivendo a dois, vivendo os dois na mesma casa, no mesmo ambiente, e o casamento se torna, digamos assim, um peso para o casal. O divórcio aí se torna como necessário, e aí depois de um processo de união com uma nova família, formação de um novo núcleo familiar, até os filhos desse novo casal se tornarão familiares. E alguns casais sofrem porque a palavra dos filhos acaba sendo muito forte. E por essa palavra ser forte, alguns filhos, digamos assim, interferem diretamente no casamento, no novo casamento dos pais. Como fruto da não compreensão de que os filhos agora não são mais família, mas são familiares. E isso, o descolar disso, o desprender disso, é muito mais complicado para os pais. Para cumprir o papel de marido e mulher nesse novo casamento, o homem maduro e a mulher madura terá que aceitar os filhos como familiares. E entender que o núcleo familiar é mais forte. O núcleo da família nuclear é mais forte. Claro que você tem N modelos de família na atualidade, mas na perspectiva da família nuclear, é assim que funciona os seus sistemas e seus subsistemas, que seriam o cumprimento dos papéis presentes na família. Que Deus os abençoe. Espero que cada irmão tenha entendido aí nossa palavra e que seja algo abençoador para a sua vida. Que Deus vos abençoe poderosamente. Até a próxima aula, até a próxima semana. Continuamos com o mesmo tema. Semana que vem estaremos falando sobre comunicação, tá? Que Deus os abençoe. Um abraço. Até a próxima semana.